Nosso chamado, irmãos, é para essa obra extraordinária da pregação do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, hoje eu vou começar a pregar uma série de mensagens sobre necessidades que são básicas do ser humano, especialmente pensando nesse mês de maio, quando é o mês da família, e é um momento muito propício para que nós voltemos para a palavra de Deus e dela possamos extrair ensinos preciosos para o nosso viver. Hoje eu quero falar sobre um livro que ele é muito conhecido de um grupo de nossa igreja, o livro de Esther. Abra sua Bíblia no livro de Esther, Mensageira do Rei, eu creio que conhecem bem esse livro, né? Esther, capítulo 6, os versos de 1 a 3. E eu quero começar nessa manhã falando sobre honra. Esther, capítulo 6. Vai lá, Esdras, Neemias, Esther. Até o mês passado, eu pedi ao pessoal da projeção que não soltasse todo o esboço em função de que os nossos juniores estão anotando. Mas a partir de hoje pode soltar, tanto pela manhã quanto à noite. Diz assim a Bíblia: e naquela mesma noite, o rei perdeu o sono. Então mandou trazer o livro de registro das crônicas, as quais foram lidas para o rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, dois dos oficiais do rei, que guardavam a porta e tinham conspiração para tirar a vida do rei Assuero. O rei perguntou: que honra e reconhecimentos foram conferidos a Mardoqueu por isso? Os oficiais do rei que o serviam responderam: nada foi feito. O que é honra? Honra é reconhecimento. Todos nós queremos ser reconhecidos. Uma das realidades mais tristes da vida humana é quando alguém percebe que não foi reconhecido. Há, por exemplo, pais que lutam toda uma vida para cuidar dos seus filhos. E quem é pai e mãe sabe o que eu estou falando. Como é difícil a criação de um filho. Quanto trabalho, quantas noites mal dormidas, quanta renúncia. E aí depois percebe-se aquele filho ou filha já adultos que não dão a mínima para aqueles que deram tudo por ele ou por ela. A Bíblia trabalha essa questão da honra.
E não é sem razão que quando pensa em torno da família, nos mandamentos que Deus deu para o povo através de Moisés, lá está escrito: honra a quem? A teu pai e a tua mãe. O que é honrar? É esse reconhecimento. Até porque nós vivemos, especialmente a família desse tempo, uma realidade que talvez o mundo nunca experimentou. Quando, de forma muito acelerada, as mudanças estão acontecendo. E a tendência dessa aceleração das coisas é que aqueles que têm mais tempo, no caso os pais, se tornem ultrapassados ou obsoletos. E em função disso, é uma realidade comum, não somente aqui no Brasil, mas em o mundo ocidental, que os filhos não honram mais os pais. E muitos pais sentem-se entristecidos quando assim acontece. Mas eu queria chamar a atenção, e o texto dessa manhã, ele é muito rico, porque ele atingiu não somente a uma família, ele atingiu a uma quantidade imensa de famílias. Ele atingiu a toda uma nação, a nação de Israel. E aqui no livro de Esther está o registro de que uma sentença foi promulgada pelo rei Assuero, e essa sentença dizia o seguinte: que o final das famílias de Israel chegou. Havia uma ordem do palácio para que todos os judeus fossem mortos, fossem dizimados. E eu, quando estava lendo esse texto, estudando essa mensagem, eu comecei a pensar que, de alguma forma, essa tem sido uma sentença que não tem saído, como aconteceu no passado, do trono do monarca da Medo-Pérsia. Mas tem sido uma ordem que tem saído do trono do inimigo das famílias, Satanás, decretando o final da história das famílias, como Deus estabeleceu. Chamando os seus soldados a batalharem e dizimarem as famílias. Era essa a situação de Israel. E ali havia um homem fiel a Deus, dentre outros, não era ele o único. Seu nome era Mardoqueu. E Mardoqueu, por causa da sua insistente fidelidade a Deus, ele provocou ódio. E aquele ódio que foi manifestado na pessoa do primeiro-ministro do rei, cujo nome era Amã, levou o rei, induziu o rei Assuero, um homem extremamente poderoso, a decretar a morte de todos os judeus. Mardoqueu, então, ele busca o Senhor, para que o Senhor livrasse não somente a sua vida, mas a vida de todas as famílias do seu povo. E, meus irmãos, eu penso que nesse tempo que estamos vivendo, é um tempo propício para que nós também, à semelhança daquele homem, Mardoqueu e tantos outros de seus companheiros,
nos prostremos diante do Senhor, não somente pela nossa família, mas pelas famílias de um modo geral, para que as famílias sejam realmente honradas, não esquecidas, não desprezadas, mas honradas. O que é, de fato, a verdadeira honra? E como é que ela se manifesta? Nós temos algumas ideias para essa manhã. A primeira delas, irmãos, é que a verdadeira honra vem como consequência da fidelidade de Deus. Deus é fiel. Nós dizemos isso muitas vezes. A Bíblia afirma e reitera que ainda quando somos infiéis, Deus permanece fiel, porque Deus não pode negar-se a si mesmo. E Deus, que é um Deus fiel, Ele estabelece princípios para a vida de cada um de nós. E nós não devemos jamais negociar os nossos princípios. Porque os princípios que são dados por Deus, eles não são transitórios, mas eles são permanentes. E eles nunca devem ser negociados. Nós não devemos nos prostrar diante de princípios que são princípios meramente humanos. Ainda que todos estejam fazendo, ainda que todos digam que é normal, nós devemos estar firmes aos princípios divinos. O texto que está aí, e quem tem uma boa visão, talvez consiga ler comigo, diz assim, vamos ler juntos? E todos os servos dos reis que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Por que é que ele não fazia isso? Por que é que ele não se inclinava? Por que é que ele não se prostrava? Porque Mardoqueu tinha um princípio divino. E o princípio divino é o seguinte: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, não terás outros deuses diante de mim. Então, irmãos queridos, nós temos princípios, e esses princípios, eles precisam ser observados. A quem estamos adorando? Diante de quem estamos nos prostrando? Só devemos nos prostrar, só devemos adorar ao Senhor nosso Deus, porque a verdadeira honra é como consequência da fidelidade de Deus. Pode até parecer que somos antiquados, ultrapassados, mas se fiéis formos aos princípios eternos da palavra de Deus, Deus há de nos honrar, porque esta é a promessa que Ele nos fez. Nós não devemos nos influenciar pelos outros. Irmãos, uma coisa tremenda em nossos dias é a chamada influência. Quantas pessoas estão deixando os seus princípios? Quantas famílias estão se perdendo por causa da influência dos outros? O que Jesus esperou de mim e de você é que, em contato com essa gente, com esse mundo, com pessoas que não o conhecem, é que nós influenciássemos pessoas e não por elas fôssemos influenciados. Jesus disse que nós somos o quê? O sal da terra e a luz do mundo. Então, a visão dele é de que nós deveríamos influenciar, mas, irmãos, vivemos um tempo de tanta influência. E quantas vezes a gente se deixa envolver pelas influências e começa a achar
que tudo é assim mesmo. E se a gente acha diferente, a gente está lutando contra a realidade. E a gente crê, às vezes, que a realidade é maior do que os princípios que Deus estabeleceu por nós. Mas Deus é fiel. Então, saiba disso. Verdadeira honra vem como consequência da fidelidade de Deus. Uma outra ideia que temos aqui é que a verdadeira honra vem quando buscamos ao Senhor. Irmãos, Deus conhece a nossa necessidade. Não aquilo que eu quero, mas aquilo que eu preciso. Deus olha para mim, Deus olha para minha família, e Deus sabe o que eu preciso e devo buscar ao Senhor. No caso de Mardoqueu e dos judeus, seus compatriotas, eles precisavam ser inocentados da sentença que o monarca havia estabelecido. E o monarca fez isso saber, através de cartas que ele endereçou. E os judeus tomaram conhecimento dessas cartas. E quando eles souberam disso, irmãos, o que foi que Mardoqueu fez? Ele foi até a porta do palácio. Você poderá em casa ler depois o livro de Esther. Porque no palácio estava a reinar uma mulher que era judia como eles, Esther. E Mardoqueu chama Esther e diz para ela que ela fosse à presença do rei Assuero. E que diante do rei, ela intercedesse a favor do seu povo. E Esther então argumenta com Mardoqueu, dizendo: Mardoqueu, você sabe que não é costume, ou seja, não é correto ninguém entrar na presença do rei quando ele está no seu lugar secreto. Ali no texto, a palavra que seria traduzida melhor, quando ele está no seu deleite. Ou seja, essa palavra que nós temos no Novo Testamento chamada paraíso. Essa palavra veio depois que os judeus estiveram exilados pela Babilônia. Porque a ideia dos reis babilônicos era de que eles tinham seus palácios, mas quando eles queriam ter um tempo de descanso ou um tempo de paz, eles iam para um lugar chamado o seu jardim, e ali eles ficavam, e ali eles tinham tudo quanto eles imaginavam precisar. E se alguém entrasse ali sem que fosse chamado, ainda que fosse a rainha, a sentença era a morte. Esther sabia disso, né? Ainda bem que esse tempo passou, né? Hoje, a esposa pode entrar, falar com o marido da hora que ela quiser. Mas naquele tempo não era assim. Se o rei estivesse ali e alguém entrasse, ainda que fosse a esposa dele, perderia a vida. E o texto diz que Esther diz então para Mardoqueu o seguinte: olha, você sabe que isso é muito perigoso. E Mardoqueu diz: quem sabe, Esther, para um tempo como esse, no capítulo 4, verso 14, você não chegou a esta conjuntura, a esse reino. E Esther então toma coragem e diz: eu vou entrar na presença dele. E se eu perecer, eu pereci. Se eu morrer, eu morri. Mas eu vou entrar na presença do rei. E se alguém entrasse na presença do rei, como já disse, o rei não autorizasse, os soldados logo o matariam. Mas quando Esther entra na presença do rei, o rei estende para ela o seu cetro. Ou seja, ela era bem-vinda. E aí começa a história. Mas eu acho interessante, meus irmãos, que Deus atende, né? Nós buscamos ao Senhor, Ele conhece nossas necessidades, mas Deus nos atende quando nós clamamos ao Senhor. Diz o texto que quando Mardoqueu soube tudo o que se havia passado, rasgou as suas vestes, vestiu-se de saco e de cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. E quando Esther vai entrar na presença do rei, a Bíblia diz que houve um jejum sobre todos os judeus, clamando ao Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta para você, meu irmão. Como é que você age quando você percebe que algo vai mal na sua vida pessoal, na sua família? Você conversa com os outros? Você reclama?
ou você clama ao Senhor? A verdadeira honra, meus irmãos, vem quando nós buscamos o Senhor. E a verdadeira honra também vem quando nós priorizamos fazer o bem. Esse texto é muito rico. E esse texto nos ensina alguns princípios espirituais extraordinários. São bíblicos, né? Nós sempre colhemos o que semeamos. Vamos repetir? Nós sempre colhemos o que semeamos. Onde está isso na Bíblia? Gálatas capítulo 6, versos 6 e 7. Não vos enganeis, Deus não se deixa o quê? Escarnecer. O que o homem plantar, o que vai acontecer? Isso ele vai semear. O que o homem semear, isso ele vai colher. O que ele plantar, ele vai colher. Às vezes as pessoas plantam o mal e imaginam que vai ficar assim mesmo. Não é assim, não. A Bíblia diz que o que você planta, você colhe. É uma lei espiritual de Deus. O que Mardoqueu plantou? Mardoqueu ouviu a conversa de dois soldados do rei, Bigtã e Ceres. E esses homens tramaram matar o rei. E Mardoqueu fez o seguinte: olha, vou falar para o rei, isso não pode acontecer. Então ele foi e falou para o rei. E o rei investigou e viu que era verdade. E o rei executou aqueles dois soldados. E o que Mardoqueu ganhou? Nada. Às vezes nós temos essa sensação, né? A gente fez uma coisa que aos nossos olhos é uma coisa boa, e o que aconteceu? Nada. Mas não devemos ter essa visão. Porque quando nós fazemos o bem, no momento certo, isso vai trazer o resultado adequado. Lembre-se disso. Nós sempre colhemos o que plantamos. Então, se você plantar o mal, você vai colher o mal. Aparentemente, irmãos, o primeiro-ministro do rei Assuero, Amã, era um homem em quem ninguém podia tocar, era um homem de muito poder. E esse homem induziu o rei o seguinte: olha, o rei, a todos os judeus seguem o mandamento do rei, mas tem um homem que não segue esse mandamento, seu nome é Mardoqueu. E ele comentou isso na sua casa, e a esposa disse para ele o seguinte: olha, por que você não enforca logo esse Mardoqueu? E então, o que a Amã fez? Foi para o pátio do palácio, construiu uma forca da altura de 50 côvados, diz a Bíblia. E ele estava esperando para quando o rei acordasse, receber a autorização do rei para, começando com Mardoqueu, acabar com todas as famílias dos judeus. Aí vem um texto que nós lemos nessa manhã, diz assim, no verso 6, capítulo 1. E naquela mesma noite, o rei perdeu o sono. Então mandou trazer o livro das crônicas dos registros, os quais foram lidas perante o rei. Irmão, para aqui um pouquinho e pensa o seguinte: Deus sempre nos atende no tempo certo. Já havia passado um tempo que acontecera o fato daquela rebelião real, ou contra o rei, melhor dizendo. Já havia passado um tempo, nada foi feito. Mas quando o povo ora, eu queria que você, se é que você não crê, você pudesse crer na oração. Quando o povo ora, meus irmãos, Deus faz mover o céu e terra. Quando nós oramos, Deus faz milagre. Se você tem uma situação na sua família, situação pessoal, que você nunca vê resposta, que parece que nada vai acontecer, irmão, irmã, ore, clame ao Senhor, não desista jamais. Não se entregue diante dos obstáculos e problemas, mas clame ao Senhor. Porque Deus é poderoso para ouvir a nossa oração, diz a Bíblia. E o texto diz que
quando o povo estava orando, o povo estava em jejum, o povo estava clamando, naquela noite o rei perdeu o sono, meus irmãos. Ele não só perdeu o sono, mas ele sentiu vontade de saber o que tinha acontecido nos anos anteriores. O incrédulo disse que é coincidência. Eu sei que é poder de Deus. Aquele rei. Vocês não sabem quantas províncias, quantos países Assuero governava? Alguém sabe? Você pode ler em casa. Mas eu vou dizer para você. Assuero governava 127 países e províncias. Sabe o que é isso? Ele era o monarca de todo aquele mundo, naquela contingência histórica. E eu acho interessante que, no passado, e hoje não é muito diferente, todos os registros importantes no reino de Assuero eram escritos no livro chamado Livro de Crônicas. E Assuero pede para que se busque o livro das crônicas. E eu posso imaginar, meus irmãos, que tinha muita coisa escrita sobre o reinado de Assuero. Mas, pela providência de Deus, o livro que é trazido é exatamente o livro que registra a rebelião que iria matar o rei Assuero. E quando os seus leitores abrem o livro e começam a ler, e leem sobre aquela rebelião, e Assuero diz, quer dizer que isso aconteceu? Ele sabia que tinha acontecido, né? E o que foi dado para esse homem que salvou a minha vida? O que foi feito por esse homem? E os servos do rei disseram, nada foi feito. Agora, vem comigo aqui. Enquanto Deus moveu a mente e o coração do rei para ler e saber o que aconteceu, e Deus enche então o rei de gratidão, querendo honrar a quem tinha feito o que fez por ele. Lá embaixo do pátio estava Amã, o homem que queria o mal dos judeus. E esse homem estava com a sua forca pronta para enforcar Mardoqueu. E o verso 4 do capítulo 6 do livro de Esther diz o seguinte: então o rei perguntou, quem é que está lá no pátio? E Amã tinha acabado de entrar no pátio exterior do palácio real para falar com o rei e lhe pedir que se enforcasse Mardoqueu na forca que havia preparado para ele. E os oficiais do rei responderam, quem está no pátio é Amã. E o rei ordenou que ele entrasse. E quando Amã entrou, o rei lhe perguntou, presta atenção, o que se deve fazer ao homem a quem o rei tem prazer em honrar? Amã pensou que era ele, né? Porque ele era o primeiro-ministro, era a mão direita do rei, era um homem que tinha o poder sobre a nação. Então Amã pensou consigo, a quem o rei teria prazer de honrar, senão a mim? E o verso 7 diz assim, por isso Amã respondeu ao rei, ao homem que o rei tem prazer de honrar, sejam trazidos trajes reais que o rei tenha usado, e o cavalo que o rei costuma montar, e se põe uma coroa real sobre a sua cabeça, e que os trajes e o cavalo sejam entregues a alguns dos príncipes nobres do rei, e que vistam os trajes do homem a quem o rei tem prazer em honrar, e o conduzam sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante deles, assim se faz ao homem a quem o rei tem prazer em honrar. Meus irmãos, eu creio que quando Amã disse isso, ele pensou, agora é minha vez. Agora é minha vez. E quando Amã estava pronto para isso, diz o verso 10. Então o rei disse a Amã, depressa, toma os trajes e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu. Irmãos, eu penso que quando o rei falou isso, Amã quase morreu.
que está sentado à porta do palácio real. Sentado como? Coberto de cinza e vestido de saco. E não te esqueças de coisa alguma que disseste. Então Amã pegou os trajes, o cavalo, as vestes reais, e vestiu em Mardoqueu, e conduziu sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele: assim se faz ao homem a quem o rei tem prazer de honrar. Sabe por quê, meus irmãos? Deus sempre atende no tempo certo, e Deus é quem faz justiça. É Deus quem honra. Às vezes nós estamos preocupados com o que os homens pensam, com o que os homens fazem, esquecendo de que a verdadeira honra vem do Senhor. Esse é um tempo de que nós devemos buscar honra de Deus para a nossa vida. Como? Crendo na fidelidade dos princípios divinos, buscando ao Senhor em todo o tempo e priorizando fazer o bem. Faça o bem. O retorno virá na hora certa. Nós, às vezes, irmãos, até dentro da família, queremos agir de acordo com a lógica. Não é isso? Às vezes você está casada com um homem e você fica pensando: meu Deus, onde é que eu estava com a cabeça quando eu casei com essa peste? E fica querendo fazer o pior possível para essa peste. Irmã, faça o bem. Deus vai honrar você. Às vezes você, irmão, no contexto da família, fica pensando: o que eu fiz para casar com essa mulher que eu tenho? Né? Você pensou que era uma gatinha, depois se tornou uma onça. Como é que você vai fazer agora, irmão? Irmão, busque ao Senhor. Você sonhou, lutou, batalhou. Seus filhos hoje não são o que você queria. Faça o bem para eles. Não desista deles. Encha-os de amor. Deus vai honrar você. É o que diz a Bíblia, irmão. Mas o que a gente faz? A gente segue os princípios do inimigo e não os de Deus. Quando Deus diz, é que eu termino: não te deixes vencer do mal. Mas faça o quê? Vence o mal com o bem. Faça o bem. Deus vai abençoar. Logo mais à noite, estarei pregando sobre Deus abençoando a nossa família. Vou pregar sobre o livro do profeta Ageu. Se você quiser acompanhar o sermão de logo mais à noite, né, antes, faça uma leitura do livro do profeta Ageu. Um livro pequenininho. E você verá como é que Deus abençoa a nossa família. Como é que Deus quer realmente nos alcançar. Então, você que está aqui no culto, convidado a voltar logo mais. Você que está na transmissão, se está longe, né, tem gente tão longe nos assistindo, você está convidado a sintonizar logo mais no culto, para saber como é que Deus vai abençoar a sua família. Como é que Deus quer trazer para você aquilo que você tanto sonha. Não é nenhuma mensagem de prosperidade, eu não prego prosperidade, eu prego sobre os princípios de Deus para abençoar a nossa vida.